Desejar para você que nos acompanhou no ano de 2025, muito obrigado. Mas nós estamos de volta depois de férias incríveis, maravilhosas, depois de curtir de montão, né? Nós estamos aqui ao vivo no Mota Podcast. Sim, hoje um capítulo que vai ficar na história aí, muita gente já nos acompanhando, muita gente escrevendo, e eu já falo para você, gente, já pega esse link, vai compartilhando para todo mundo, tá? Pro amigo, pra amiga, copia o link, vai mandando no Instagram, no WhatsApp, pros seus colegas, pros vizinhos, fala, ó, clica, assiste esse podcast agora que vai ser transformador. Hoje, aqui no Mota Podcast, eu tô trazendo alguém muito especial, daqui a pouco eu já vou ler aqui a ficha técnica dela, ou mais conhecido como currículo, né? Antigamente era Viatê, né, que falava currículo, Viatê, eu não lembro agora como é que era a pronúncia correta, mas daqui a pouco a gente vai lembrar, né? Tive uma conversa também com um grande administrador que está nos acompanhando aí, o pessoal também que está chegando, muito obrigado, viu? Obrigado por vocês que estão nos acompanhando, eu fico muito feliz. Se inscreva no canal, ative o sininho, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de mentalidade. Hoje o nosso canal está voltado para você que quer colocar a cachola no lugar, você que quer de repente descobrir respostas para perguntas que talvez você não tenha essas respostas. E por isso a gente trouxe hoje a doutora Samantha Lima aqui no nosso podcast para poder responder isso. Gente, ela tem uma ficha técnica maravilhosa e eu vou fazer questão de falar dessa ficha técnica, tá bom? Samantha Lima, hoje ela tem 45 anos, casada há 14 anos com o Rodrivaldo, mais conhecido como Rodrigo, né? O Rô. Eu conheço como Rô, né? Então, eu por ser amigo deles, eu chamo ele de Rô, que é o Rodrivaldo Rodrigo. Ela é mãe da Sabrina, natural de São Paulo, né? É filha de Olívio e Norma. Ela é psicóloga formada há 18 anos, com atuação nas áreas clínicas, hospitalar, especialistas em gerontologia. Gente, que difícil essa palavra. Estudo de envelhecimento, é isso? Isso. E preceptora em psicologia hospitalar, é isso? Isso. Palestrante em saúde mental, atua como responsável técnica da clínica Psicologia Lima. E aqui pertinho da gente, viu, gente? Bem barato aqui, ó, um lugar bem bonito, bem aconchegante, um lugar top. A gente tá falando da Psicologia Lima e também como empresária, dedicando cuidado psicológico em todas as fases e desenvolvimento humano com ética, compromisso e humanização. Eu estou falando dela, Vitor. Estou falando de Samantha Lima. Palmas para Samantha Lima. Olha, tem até plateia hoje. Tem até plateia hoje. Que legal. Samantha, que prazer te receber aqui. Quase não saiu aquela palavra, né? Olha, que palavra difícil. Gerontologia. Gerontologia. Né? Gente, olha, já pega... Né? Geronto de gerontologia. Nossa. Vem de geriatria, o estudo do envelhecimento Poxa e as vida. limitações, né? Nossa, que legal. Que é um prazer receber você no Mota Podcast. Eu já aconselho você que está do outro lado, papel, caneta na mão. Pega o papelzinho, pega a caneta, que você tem muito para aprender hoje. A gente vai decorrer esse assunto e ainda vai utilizar aqui para a gente abranger. Eu estou cercado hoje por um administrador e suas psicoletes. As psicoletes que estão aqui, mulheres lindas, maravilhosas, jovenzinhas, jovens maravilhosas. Eu não vou fazer fio-fio, porque senão os maridos vão me agredir. Então, mas sejam muito bem-vindas vocês também, viu, meninas? Quem são essas meninas que veio com você mesmo? Bem, primeiramente, Sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabe a hora que vão ver, né? Exato. Como você falou, feliz 2026. Lógico. Para todos nós, né? O ano começa aí, janeiro branco, vamos falar sobre saúde mental. E a partir do momento que você me trouxe esse convite, Mota, eu estendi para as minhas amigas psicólogas que estão aqui presentes, né? Algumas não puderam comparecer, mas outras estão aqui, como a Divina, a Márcia, a Kelly, tem a Deisiane, tem a Silvânia, tem a Leni, tem uma turma aí da Clínica de Psicologia Lima que fica ali na Zona Norte, né? Fazer a propaganda da região da Zona Norte, ali na frente do metrô Tucuruvi. Fácil acesso, né? O Vitor esqueceu a aguinha dele aqui, né? Você viu? Tirou minha atenção a água aqui, ó. Uhum.
Poxa vida, ô Vitor. Pô, esqueceu a água. Agora que ela tava falando da Zona Norte de São Paulo. Tá saindo essa água? Por conta da no- chuva, né? Não Muita tá saindo. chuva. Não tá saindo. Você ficou. Tá onde? Tá em mim ou tá? Tá em quem? Tá em mim? Então, gente, olha. Você vê ela fazendo. O Fazendo merchan. merchan da Zona Norte. Aliás, empresta seu cartão Ai, aqui. por Deixa gentileza. eu. Posso? Por gentileza. Atenção, você que está encontrando grandes dificuldades no seu pensamento, talvez você está tentando se encontrar e não se acha. Então, você acabou de achar a clínica de psicologia Lima. Da nossa querida Samantha Lima. Você pode ligar, mandar um WhatsApp no 11 9508 3004. Olha, você pode acompanhar no Instagram a clínica clínica.psico.lima, lá no Instagram. Aonde que fica? Na Avenida Doutor Antônio Maria Laete, número 347, no Tucuruvi. Exato. Nós na estávamos frente ali do lado. metrô Tucuruvi, Na frente do para metrô. facilitar o acesso, né, para auxiliar aí a população, e pode nos procurar que estaremos lá de portas abertas. Poxa vida, ó, você que precisa de uma psicóloga de verdade aí, que tem caráter, que tem um profundo conhecimento, então você vai procurar a Psicolima, é isso? Isso, Clínica de Psicologia Lima. Ó, Clínica de Psicologia Lima. Pô, legal. É engraçado que esse slogan seu é uma árvore com as folhas com símbolo da psicologia, né? Isso. Poxa vida, que legal. O que significa esse símbolo? Só significa psicologia ou mais alguma coisa? Bem, que para psicologia, propriamente, é da psicologia. É da psicologia, tem isso aí. outros lugares que têm símbolos parecidos com outras interpretações, né? Mas esse aí é o nosso... Se a gente pensar pelo pai da psicologia, o Freud, né? Freud. Que é o id, ego, superego, né? Que é a tríade. Isso. Aí é por isso que é o tridente. Ah, o tridente. Poxa, legal. Tá bom. Então você vai lá nessa clínica que vai mudar a sua vida. Acompanha, segue no Instagram as meninas. Vamos falar das meninas que estão aí? Vamos Que eu tinha sim. começado e te cortei, né? Imagina. Vai lá. Bem, a clínica hoje de Psicologia Lima tem 8 psicólogas, né? Tem aquela... Tem, o aquela- Vitor, tá no jeito lá, ele vai colocar ao Pra vivo gente aqui. poder falar É pequena a das nossa tela, né? meninas. Pequenininha. Ai, adorei. É pequenininha a tela, né? Quero uma dessa em casa. Vai lá, vamos lá. Aí o Rodrigo, esse aqui é o ADM. Ai. Bem, olha, né? Essa sou eu, né? Psicóloga aí. A gente não corrigiu os 15 anos, que já tem um tempinho, né? Então, já fui fazendo aniversário, estou com 18 anos. Quando você falou, né, gerontologia, né? O estudo da geriatria e gerontologia, que é o estudo do envelhecimento do ser humano e as suas limitações, né? Dentro da parte psique, né? Da parte humana aí do nosso paciente. Então, é minha especialidade. Abordagem junguiana, que aí é onde a gente trabalha ali o quarteto, né? Que é biopsicossocial e espiritual dentro do seu contexto. Tá Nossa, certo? ficou muito bonito essa apresentação, ficou legal, hein? Obrigada. Aí a gente temos a Divina, né? Divina, olha. Ela é psicóloga clínica e hospitalar também, mais de 15 anos de formada. Né? Ela é especialista em ABA. Quando a gente falou do outro tema, o ano passado, de Isso. TEA, né? Foi. Ela é psicopedagoga e neuropsicóloga. Então, ela tem abordagem TCC, que auxilia a coordenação, né? do cognitivo comportamental, que auxilia bastante aí, principalmente nessas áreas de ABA. Boa. Tá? Vamos ver a próxima. Temos Juliana. Juliana também, ela é psicóloga clínica hospitalar. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntas numa mesma operadora de saúde no passado, né? Ela tem uma especialidade em psico-oncologia e a abordagem dela também de TCC e humanista, que olha o paciente na sua totalidade, né? Também é um grande auxílio lá na nossa clínica. Tanto atende o público infantil, adolescente, como adulto e idoso. Quem mais agora? Temos a Kelly Rachid, psicóloga clínica, também tive a oportunidade da gente trabalhar juntas, né, Kelly, na mesma operadora no passado, abordagem de TCC, ela também junguiana, e tem aí a habilidade de atender o público aí que aparece na Clínica Lima, né? Vamos lá. Temos a Leni, também uma grande amiga, Leni,
psicóloga há mais de 30 anos, psicóloga clínica com abordagem de psicanálise, que tem bastante conhecimento e auxilia muito os pacientes da terceira idade, que a clínica também tem esse número, né, de pacientes, né? Então, a gente fica muito feliz quando chega pacientes desde o pequenininho ao idoso. Nossa, que legal. Temos a Márcia, a psicóloga Márcia, formada também, psicóloga clínica, numa visão winnicottiana. Uau! Pois é, dentro que diferente. A gente tem o winnicottiana, de Winnicott. Meu Deus, eu pensei que era de Whitney Houston. já lembrei, meu né? pai. Exato, também aí, nos auxiliando na Clínica Lima. Quem mais agora? Gente, lembrando que não foi escolhido o jeito da sequência. É o Vitor que tá fazendo ao vivo, tá? Então, até mesmo para não pensarem que Temos a Silvana, a psicóloga Silvânia, também psicóloga clínica, especialista em terapia comportamental, que é o TCC, que auxilia muito pacientes de aba, pacientes que têm ali uma dificuldade de criar uma rotina, o qual precisa trazer ali um conhecimento, né? E dar sequência aí no tratamento. Deisiane também psicóloga clínica e hospitalar, especialista em psico-oncologia, uma questão bem delicada, que é uma situação que hoje tem um grande público aí em tratamento oncológico, que é importante o tratamento emocional, porque todo o adoecimento mexe com o nosso emocional, né? Ela tem essa especialidade e ela acrescenta muito na Clínica Lima, também da abordagem TCC. Beleza. Tá. Acabou? Acabou. Só não mostrou o administrador. Não mandou a foto dele? Não mandou a foto do administrador. Pode, nem Poxa vida. No próximo a gente mostra. Não mandou o seu? Quer mandar agora? Não, é porque assim, foi as que eu recebi. É que eu pensei só na isso mesmo? Tá não, tudo bem. O certo. administrador agora. A DM não aparece também, né? Tudo bem, né? Tá bom. Vitor, muito obrigado, viu, cara? Que legal. Valeu muito aí. Então, nós conhecemos um pouco dessa família, né? Família da Psicolima, Clínica... De Psicologia Lima. Clínica de Psicologia Lima. Né? Uma família que tem crescido. Graças a Deus, eu pude participar, mesmo que um pouquinho distante, desse crescimento, né? Exato. Então, a primeira vez que você participou do podcast, nem clínica você tinha, né? Nem pensava em montar clínica, nem né? pensava, né? Exatamente. Mas a gente sempre viu muito potencial em você, viu, Samantha? Eu lembro dos seus atendimentos, que os horários era bem complicado, né? Uhum. Mas eu fico muito feliz de ver esse crescimento que a sua clínica está tendo e que isso está sendo transbordante na vida das pessoas. Transbordar é uma coisa muito maravilhosa na vida das pessoas, né? Então, você vê que vai chegando, a engrenagem vai andando, você ajuda uma pessoa aqui, outra ali. Não é nem sobre ganhar dinheiro, é sobre ajudar alguém, né? Exato. E isso é muito bom. E quando a gente usa, né, esse cuidado da parte emocional e a gente tem o auxílio da tecnologia, a gente rompe fronteiras, né, Mota? Então, Poxa, eu sou muito agradecida, né, por divulgar não só o meu trabalho, mas as pessoas que confiam no meu conhecimento, no meu trabalho, na minha dedicação, né? E hoje a gente ter a oportunidade de atender em vários estados, né? Então, estou aqui em São Paulo, eu atendo no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, no Maranhão. E estou tendo a oportunidade de fazer atendimentos internacionais, né? Hoje eu atendo no Japão, atendo pacientes na Austrália, na Suíça, nos Estados Unidos. Ou seja, né? A tecnologia vem aí para nos aproximar, para auxiliar. E se a gente pode divulgar o nosso trabalho e ser multiplicadores do conhecimento, por que não, né? Sou muito grata, sou muito feliz. Hoje a gente já está pensando até na segunda clínica, né? Está em andamento já, né? Já está em andamento. Tá em andamento. Logo eu te falo o endereço da Clínica Lima 2. Lima 2, Mas a gente fica muito feliz por esse crescimento, tá? Gente, eu tô olhando aqui assim, porque o que acontece? Eu tinha clicado na minha colinha e eu não apaguei. Não apaguei. Eu só tirei da tela. Pronto, tá aqui. Minha colinha tá aqui.
Gente do céu, que susto. Pensei que eu tinha perdido minha cola. Opa, eu empresto a minha. Não, olha isso aqui, gente. Não, olha isso aqui. Ela fez questão de mandar a colinha dela hoje. Eu tinha a preparado. minha é essa, ó. Não, aqui, ó. Eu tinha preparado umas perguntas. Aí, beleza. Eu, na maior humildade, maior sacrifício, fiquei 40 minutos pensando no que eu ia escrever para inteligência artificial. Escrevi um textão gigante com medo dela não entender o que eu tava perguntando. Beleza, sabe o que ela fez? Fez eu responder um quiz de 40 perguntas. Respondi 40 perguntas, aí depois que eu respondi, beleza. Aí ela fez as perguntas para mim. Mas olha, aí a Samantha fez questão de responder. Falou, o que é essas respostas? Você tá com nada, essa IA. Vou fazer IE agora. Eu falei para ele fazer uma competição, IA versus IE. Yeah. Mas olha, bem legal. A gente vai tratar alguns assuntos, eu até aqui nos bastidores a gente falou um pouquinho sobre o estrondo e o medo do ritmo que as coisas vêm crescendo e tomando proporção, principalmente essa área do psicológica, essa área mental das pessoas, isso é muito preocupante. A gente, né, a gente tem visto isso acontecer de forma muito, muito estrondosa. Eu penso assim que não era para estar acontecendo isso. Né? Mas depois, a gente teve uma pandemia que já vai fazer 5 anos, se eu não me engano, né? Já se fez 5 anos da pandemia e vai para o 6º ano. E muitas pessoas ainda estão vivendo esta sequela. Não só a sequela emocional, né? Isso. Mas a física também, porque o Covid deixou sequelas. Pessoas que ficaram com lesões auditiva, né? No paladar, né? Tenho amigos que ficaram com uma letargia no pensamento, né? Então, as sequelas não ficou apenas no orgânico, no físico, também ficou no emocional, né? E foi um convite até muito prazeroso da sua parte, né? Que eu fiquei feliz que foi no mês de janeiro, porque a gente fala do Janeiro Branco, né? Falar sobre a saúde mental. O pessoal faz planos, faz lista, vão fazer metas. É verdade. E a cabeça, né? E a parte emocional, como que fica, né? E ainda existe muito tabu ainda sobre terapia, sobre psicoterapia, tem uma distorção sobre esta questão, né? E se a gente pode usar o conhecimento para expandir, então a terapia, ela vem para tratamento e para autoconhecimento, né? E se as pessoas tivessem cada vez mais conhecimento de si, o adoecimento iria diminuir muito, né? Mas vamos lá, a pauta de hoje é uma pauta bem simples, mas é uma pauta que, para vocês terem ideia, ela foi uma reunião de empresários e essa reunião ela pegou fogo, porque assim, alguns empresários estão extremamente espantados com o que vem acontecendo. Eu cheguei a comentar com vocês, né? O Eric junto com o pessoal teve uma reunião, participei também, várias empresas. Engraçado que todas elas estão falando sobre o mesmo assunto, como eu disse para você. Uma delas disse que até 90% das pessoas que passam lá estão com problema psicológico. Gente, 90% é muita coisa. Quando uma pessoa fala que é 5%, beleza, mas 90% é muita coisa. Tanto que quando eu falei, o Rodrigo, como administrador, ele ficou espantado. Exato. Ele pulou para trás, mas é uma verdade. Sim. Porque, olha só, hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio emocional em tempos de crise. Esse tempos de crise é um ponto de falácia de narrativa, porque existe tempo de crise que é de crise financeira, mas existe um tempo de crise que é de crise mental que nós estamos falando. Porque se um empresário renomado, como um camarada que chegou para mim, disse que 90% da tua equipe está tendo problema psicológico, é porque ele está em crise. Tem alguma crise que está acontecendo e nós não estamos percebendo. Pelo menos eu, como sou fora da linha da psicologia de vocês, eu não consigo perceber isso. Pode falar, Rodrigo. Lembrando. Certo. Isso. E você não está tendo a mão de obra do lado de fora conseguindo buscar, certo. A saúde mental complica muito, né? Também. Então, esse é um ponto a ser colocado. Mas eu queria que a doutora falasse alguma coisa da psicologia dentro disso. Equilíbrio emocional em tempos de crise. Samantha, fica à vontade, olhando para essa câmera, taca a pau. Vamos lá, né? Bem, se a gente for pegar alguns dados, né? O Brasil é um dos países que lidera aí o adoecimento mental, né?
Então, alguma coisa não está funcionando e precisa recalcular a rota, né? Então, hoje, realmente, por conta do adoecimento mental, hoje as empresas, né? A Kelly pode até me ajudar, em que mês começa a revigorar? Em maio, né? Em maio, a ANR, né? Sobre a importância da empresa ter um profissional para cuidar. Deixa eu só entender uma coisa. Tá baixo, você falou? Tá saindo baixo? Então, Tá. faz isso aqui. Ele vem pra frente mais um pouquinho aqui, assim, ó. Se Melhorou? Você fizer, se você fizer assim, ó, ele levanta mais. Isso. Vê aí. Pronto. Qualquer coisa o Vitor auxilia a gente. Tá tudo Mas pode certo. pode puxar pra Tudo você aqui, pra certo. perto aqui, ó, Bem, o braço. qualquer coisa a gente fala aqui Pronto. pertinho para auxiliar. se Vê tiver aí, muito vê aí. baixo. Ou se não, Vitor, dá um pouquinho mais de Né? áudio pra ela, fazendo um favor, se for o caso. Vai lá. Melhorou, né? Então, se a gente olhar que o Brasil aí está liderando o número de adoecimento mental, né? Isso está impactando na empresa, na família, na escola, né? Então, é um momento de um olhar diferente, né? E que é um olhar diferente? Antigamente não tínhamos ferramentas e hoje a gente tem aí ferramentas para estar auxiliando, avaliando, cuidando, direcionando. Por quê? Porque a população está adoecendo. Estamos vivendo um momento do imediato, né? Eu quero da noite para o dia. E nesta questão do imediato, as pessoas têm uma dificuldade de lidar com a frustração. Então, a gente tem aí também uma turma com baixa frustração. E com isso leva a adoecimento, né? Mediante um cenário. Então, hoje as pessoas estão, por conta da tecnologia, qual o lado ruim? Né? A gente vê, às vezes, né, alguns pais com as crianças já inserindo a tela muito cedo, né? Já é um indicador de ansiedade, porque já vai ali ensinando a criança a passar o dedo ali e passar na tela, né? Se perde o contato, a troca, o brincar, que é o desenvolvimento cognitivo, comportamental, né? A parte psicomotora, os psicomotricistas, né? Que falam bastante. A gente voltar ao tempo que as crianças brincavam com o carrinho de madeira, a bola, né? Brinquedos que eles têm que pegar, que eles vão mexer com a pinça fina, que eles vão mexer com a coordenação motora, com o raciocínio, observar, direcionar, pegar. E aí eu tenho o que hoje? Uma substituição de telas. Então, eu vou o quê? Trazendo muito estímulo, vou deixando a criança ali acelerada para começar algumas outras questões de forma precoce, né? Não só a criança, como o adolescente, como o adulto e como o idoso também, né? Hoje os idosos estão ali, ó, mandando WhatsApp, Só no Lips. né? Mandando áudio. E aí, tá onde? Tá em algumas mídias sociais, que a gente não vai falar o nome, né? Mas que tá ali, vendo e curtindo. Eu tenho um pai, vai fazer 78 anos, tá lá. Lá no girinho dele, lá ouvindo vários reels, vídeos, dando várias risadas. Para ele é o stand-up, né? Mas o que a gente pode fazer para cuidar dessa população? Então, né? eu acho que isso vai até. Eu acho que é interessante. Pode ficar tranquilo, Vitor. Isso pode ficar até interessante do que ela tá falando dentro da. Ela te mandou as perguntas também ou não? Não foi, não, eu esqueci. Eu não mandei para ele. Perdão. Mas. Voltando para esse assunto aqui, até só para o administrador dar uma olhada, ver se tá. Eu esqueci de mandar para ele, doutor, perdão. Mas, ó, quais são os sinais mais comuns que uma pessoa está perdendo o equilíbrio emocional durante uma crise? Então, você sabe que eu gosto de trazer, né, exemplos que fica mais fácil, né? Eu vi que você foi falar do seu pai, daí eu falei, peraí que eu já vou enfiar essa pergunta. Exato, né? Quando a pessoa está perdendo o equilíbrio, né? Vamos imaginar que você está dirigindo e alguém bateu o carro, bateu no seu carro. Tem aquela pessoa que sai vermelha, nervosa, agitada e você bateu no meu carro, tal, isso, aquilo, né? Ou seja, ele está na explosão. Ele perdeu ali o equilíbrio. Então, ele fica irritado de uma forma exacerbada. Ele fica, né? Muda o humor. Ele muda ali a concentração. O raciocínio já não
não está mais organizado, e ele sai do prumo, né, como a gente costuma dizer. E a outra pessoa do outro carro, ela olha, vê o cenário, porque ela tem o equilíbrio, e fala, realmente bateu, a gente precisa aí trocar telefone, a gente precisa pegar o documento, chamar o seguro e resolver. Então, eu tenho aquela pessoa, quando perde, né, o equilíbrio, ela fica ali ruborizada, ela fica agitada, ela fica nervosa, ela não consegue ter pensamentos, né, organizados. Pelo contrário, ela vai ter o quê? Pensamentos catastróficos, né? Então, é onde a pessoa perde ali o equilíbrio. E aí, plateia, vocês acham que essa resposta aí tá legal? Querem acrescentar alguma coisa? Eu até queria acrescentar que o que ela falou realmente acontece. Se Certo. você olhar nas manchetes, Perfeito. o índice das pessoas fora de controle de desequilíbrio no trânsito é imenso. Você pode ver, você buzinou, o cara Tá, buzinou. puxa o freio de mão, para, você vê até mesmo no transporte público. Exato. A pessoa fecha o ônibus, chama a pessoa para briga, tá um desequilíbrio emocional muito grande. Tá pesado. E se a gente for brincar um pouquinho, Legal, legal. assiste os realities. Assiste os realities, você vai ver o que é o desequilíbrio emocional ali, né? Olha, eu vou fazer só um comentário. Eu acho que é importante. Vitor, pode cortar para mim que eu quero fazer um comentário direto pro pessoal. Aconteceu um caso, né, na estação do metrô Barra Funda que eu fiquei assustado. Um senhor não tava muito legal, ele se desequilibrou e caiu na via onde passa o trem. Né? Não é energizada a parte do trem nos trilhos, mas é na parte de cima ele se desequilibrou e caiu. Gente, a maioria das pessoas estavam filmando que ele caiu e não ajudaram ele a ir lá. Exatamente. A falta de empatia é assustador, né? Doutora, ou eu tô doente ou aquele povo tá doente, cara. Como é que você vê uma pessoa cair no trilho do trem, você vai sacar o celular pra filmar em vez de você ajudar a pessoa a sair dali? Sim. Uma composição vem ali e atropela a pessoa, mata ela. Exato. Tá assombroso. Você falou da desinteligência no trânsito, que tá demais. Sim. Inclusive aqui na Zona Norte, a gente viu aqui próximo do Mercado Andorinha, vai lá de frente pra Marabras, lá no Terminal Cachoeirinha lá, o cara sacou a arma e matou um jovem. Né, por conta de uma discussão de trânsito que teve. Exato. Então, você vê, era um garoto conhecido lá tinha um pessoal lá da vila lá que conhecia ele. Então, você vê, é uma desinteligência que tem. Então, realmente vem acontecendo isso daí, a forma de ser tratada isso. É difícil tratar isso, doutora? Não é que é difícil, né? A gente precisa Nossa, eu tô enchendo o entender saco, né? o que é inteligência emocional. Ótimo, fica à vontade. Né? E o que é, né, o equilíbrio. São coisas diferentes, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala sobre a capacidade de você perceber, de avaliar, de você compreender e regular, né, as próprias emoções e as emoções do outro. E aí, para ter a tomada de decisão assertiva. Tá? Então, vou te dar um exemplo sobre inteligência emocional. Você falou muito bem, a pessoa caiu, né, machucou, teve um mal súbito. Tem aquela pessoa que começa a gritar, socorro, 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 ajuda! E tem aquela outra pessoa que não mostra nenhum movimento, ela abre o celular e digita 192, ambulância, por gentileza, uma pessoa está caída em tal lugar, né, e solicita ajuda. Então, qual a diferença de uma para outra? As duas quiseram ajudar, só que uma teve equilíbrio, né? Uma teve a inteligência emocional, que ela pegou o que a pessoa precisa. Ela precisa de uma ambulância. Então, o outro gritou para pedir ajuda, porque era o recurso que ele tinha. E ele usou aquele recurso. O outro mapeou, direcionou e delegou. Ligou, chamou a ambulância 192 e resgatou. Então, o que é ter a inteligência emocional? A inteligência emocional a gente usa em tudo. Se a gente pegar os grandes empresários, ele precisa de ter inteligência emocional. Por quê? Porque ele vai lidar com várias pessoas. Lidar com várias pessoas é lidar com várias personalidades. Lidar com várias personalidades, a gente também vai falar de patologias, né? Com vários adoecimentos. E ele tem que ter o quê? O equilíbrio. Né? O equilíbrio é uma questão, né, que a gente vai ensinar. Então, o equilíbrio é uma capacidade de regular as emoções.
Isso é o equilíbrio, né? Diferente da inteligência emocional. A inteligência emocional é a pessoa olhar, compreender, mapear, direcionar e executar de forma assertiva. Então, hoje, por exemplo, quando você vai falar em palestras, você vai falar em grandes multidões, os coaches da vida, a primeira coisa que eles vão aprender com o psicólogo é a inteligência emocional, né? Então, hoje, por que tem um grande desequilíbrio? Porque as pessoas estão cuidando de toda a parte do corpo, mas está esquecendo de cuidar da mente, que é o nosso carro-chefe, que manda toda a informação para o nosso organismo, né? Então, emendando uma pergunta na outra, eu já vou te respondendo só para você ter uma ideia, né? Nível de estresse. Quando a pessoa está no nível de estresse, qual a parte do cérebro, né, que atinge? E o que acontece? A gente vai mexer com a amígdala. O que é a amígdala? Né? Inclusive, eu lembro que eu trabalhei, eu e Kelly vai lembrar, que a gente trabalhou juntas numa instituição, numa operadora de saúde, que tinha alguns cursos, que estava lá, um curso de um médico, o sequestro da amígdala. Na época, eu critiquei até um pouco o médico, tal. Eu falei, mas doutor, mas essa amígdala não é essa que a gente conhece. É a amígdala que fica no córtex cerebral, que fica na parte frontal, né? Ela é responsável da sobrevivência. É aquela que, se você para e olha uma onça, o que tu faz, Mota? Você é doido. Tu corre, né? Você tem força da onde você não imagina. Você vai lá e corre. Você tem um gatilho de ir de imediato. Literalmente. Não dá para conversar com a onça. Isso aí é o quê? É a amígdala. Porra. Questão de sobrevivência, né? Diferente... Ia virar comida de onça, né? Não tem jeito. Ia aguentar correndo. Né? Agora, se a gente... E aí o que acontece? O córtex pré-frontal, que ele é responsável, né, para as nossas decisões racionais, ela fica prejudicada. Por quê? O modo sobrevivência ativou. Então, para você ver, a questão do trânsito, se a pessoa pega a amígdala, ela quer o quê? Bater no coleguinha. Você bateu no meu carro, eu quero bater no coleguinha. Ela está ali sem a compreensão de uma informação de uma forma que ela perde ali a inteligência emocional, e ela, perdendo essa inteligência, ela falta o equilíbrio e ela vai para as vias de fato. Em vez de resolver, ela acaba, às vezes, agredindo. Deixa né? eu fazer esse povo participar mais. O que tá acontecendo no chat aí que o pessoal tá fazendo aí? As meninas perguntas? lá. Teve alguma pergunta interessante, alguma coisa? Pode falar, viu? Vocês são plateia, mas vocês podem falar. Até o final do podcast, vocês vão vir aqui do lado da Samanta aqui. Olha. Vocês ficam tranquilos. Até o final, vocês vão vir aqui pro pessoal ver quem é vocês. Gosta sim, hein? Só uma correção. A amígdala fica no córtex. No córtex? Fica no lobo temporal medial. No temporal. A amígdala, isso, a amígdala fica nessa parte, que é diferente do córtex pré-frontal, que é o responsável da decisão racional, né? Lembrando que eu sou psicóloga, não neuropsicóloga, mas vou buscar esta parte logo mais, temos novidades. Porque o pessoal tem... Mas legal, mas que bom, meninas, vocês estão de parabéns, vocês estão acompanhando. Aí. Nos ajudem, por favor, você também, chefe. E as perguntas, tudo que for porque pra assim, somar... ela já respondeu as minhas 3 perguntas, eu fiz uma pergunta, ela respondeu, eu vi que você respondeu as 3. eu tô vendo que você tá me sacaneando, Samanta. Brincadeira. Não é brincadeira não, você tá sacaneando, você tá respondendo tudo as perguntas, você respondeu as 3 nenhuma. Doutora. Deixa eu até trazer o pessoal que está aí participando. É muito importante a participação de vocês. E assim, se eu errar, pode me corrigir que está tudo certo. Não tem problema, porque conhecimento, quando a gente tem, a gente amplia. E se a gente pode ampliar, quantas pessoas com essa informação a gente pode estar ajudando? Então, eu quero agradecer aí a participação. E, por favor, se tiver mais perguntas, pode mandar. Samanta, não pode? nós somos Eco. A gente só vai replicar. Com você certeza. fala aí, se você falar A, a gente vai falar
Entendeu? Aí, viu? Aí, ela tá replicando aí. A gente é equalizador, gente. Então é isso mesmo. A gente tá aqui pra equalizar isso daí. Eu vi que ela me respondeu. Eu tinha montado 3 perguntas, ela respondeu nenhuma as 3. Parabéns, doutora. Realmente você estudou o tema. Incrível. Então, eu vou para. Como nosso tempo não é tão longo, é um tempo mais curto, então a gente vai pensar assim: quais são as estratégias práticas que podem ajudar alguém a manter a calma em situações de incerteza extrema? Porque eu já tive isso, é horrível. Uhum. Então, quando a gente fala, né, sobre estratégia, não é uma receita, não é uma receita de bolo, não é o que serve para o Mota, serve para a Samantha, né? Certo. E então a gente pensa que existe várias técnicas, né, de relaxamento, existe várias orientações, mas a gente tem que mapear qual é o nível desse estresse. Então, por exemplo, se a gente pensar num estresse que eu estou numa situação que eu estou em evidência, né, e passei por uma situação ali de nervoso ou de um conflito, automaticamente a pessoa aumenta ali o nível de estresse, né? Quando ela aumenta o nível de estresse, ela muda a respiração, o batimento cardíaco, o pensamento acelerado. Ela vai mudando ali, vai trazendo ali uma crise de ansiedade, né? Vai mexendo com outras questões, né? Então, assim, existe várias formas da gente trabalhar um pouco o estresse, a ansiedade. Então, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que conseguem fazer a técnica da respiração, que ajuda no momento de estresse. Quando a gente fala com criança, a gente brinca para ensinar a técnica de respiração, né? Cheira a flor, você puxa, assopra a vela. É o tempo de você respirar, né? Pois não? Rodrigo? Pois não? Tem pergunta no chat? Beleza, a gente já vê já. Perfeito. Me arrumaram até um tablet agora. Olha, Nossa, meu Deus do céu. Que legal para as né? perguntas. Então, Beleza. assim, voltando, né? Então, a gente Continua pode no falar chat. sobre técnica de respiração, né? Tem pessoas que, quando está muito estressado, né, Mota? Tem pessoas que relaxam, por exemplo, ouvindo música. É uma forma de relaxar. Tem pessoas que colocam música relaxante. Tem pessoas que colocam rock e conseguem relaxar com rock. Não é um perfil ali que todo mundo segue, né? Tem pessoas que, quando está muito estressada, gosta de escrever. Então, a escrita auxilia. Tem pessoas que gostam de pintar. Então, existem várias técnicas, mas é importante a gente entender qual é esta pessoa e quais os recursos que essa pessoa tem para a gente poder orientar e auxiliar. Beleza, teve essa pergunta. Você lembra, Rod, quem que é o nome da pessoa que estava perguntando? Selma? Selma! A Selma, sou professora de educação, de educação infantil. Gostaria de perguntar sobre a falta de limites de algumas crianças e seus pais dizem que em casa ele não faz. Não entendi bem essa pergunta. Então, na verdade, assim, eu entendi a pergunta da Selma, né? Tá. Obrigada, Selma, pela pergunta, minha querida. A questão de falta de limite, né? Uhum. Então, quando a parte da professora, né, da escola, chama os pais para falar, olha, que a criança tem uma dificuldade de limite, tem um comportamento inadequado. Ah, mas em casa isso não acontece. Então, também tem uma negação de um pai, às vezes tem uma negação da mãe, né? O que é o limite, né? O que é a escola? A escola, ela está ali para ensinar, né? Então, nesta questão do ensinar a criança, a gente tem aí o processo do desenvolvimento, a gente tem aí as questões, né, de orientá-los, mas a escola não funciona sozinha, ela precisa da família, ela precisa do contexto, né? Então, quando a escola chama falando sobre um comportamento inadequado, não é para rotular o filho, não é para estigmatizá-lo e nem para dizer que é algo ruim, mas que tem algum comportamento que pode trazer prejuízo e que talvez esse prejuízo também vai aparecer em casa, que às vezes pode passar desapercebido, né? Ótimo. Hoje, na escola, não tem que tirar o celular? Tem. O que acontece? Uma grande irritabilidade.
Por quê? Porque a juventude e as crianças estão com muito tempo na tela. Eu acabei vendo uma vez um pai numa padaria ali com a criança na tela, ali querendo que a criança comesse, e a criança ali na tela. E o que aconteceu? O pai, num momento ali de nervoso, de perda de equilíbrio, ele tirou o celular da mão do menino de uma vez, o menino se assustou, e com um momento de ação e reação, o menino pegou o prato e tacou no chão, né? O pai não sabia o que fazer, né? Então, o que acontece? Quando a criança ela já está muito, né, ali voltada na tela, a tela excita, a tela estimula, a tela é muitos estímulos para a criança, né? Então, hoje, quando vai para a escola, o que não vai ter? A tela. A tela. Os adolescentes estão numa revolta. Tenho que deixar o meu celular na mochila, né? E aí tem ali um mal-estar. Por quê? Porque tem essa dificuldade de limite, de controle, né? De tempo para as coisas. Legal. Deixa eu só ver mais aqui. Teve a da Daniela, né? Que o diretor tá falando lá, que teve a parte 1 e a parte 2, é isso? Só que eu saí da tela e voltei. Vamos lá. Diz assim, doutora Samantha, em um cenário que a empatia parece cada vez mais escassa e o nível de estresse das pessoas vem aumentando, considerando a importância do trabalho, considerando a importância do trabalho psicólogo, como podemos nos posicionar de forma adequada ao lidar com pessoas emocionalmente sobrecarregadas? Ela tá falando que admira seu trabalho, você é fantástica. Ai, obrigada, É isso? minha querida. Né? Perfeito. Isso. Perfeito. Perfeito. Então, né? Quem já não ouviu, quem não já trabalhou numa instituição que escuta, os seus problemas pessoais ficam em casa e você só vem para o trabalho. Não se divide o corpo da alma. Não tem como desmembrar, né? Você pode até disfarçar, mas não se separa. Então, o que acontece, né? Se a gente está percebendo que a pessoa... Como a gente já começa a ver que a pessoa está sobrecarregada? Pelo comportamento, pela irritabilidade, agitação, né? O nervosismo. Por exemplo, você vê que já está faltando um equilíbrio. Então, essa pessoa precisa ser acolhida. Essa pessoa, às vezes, ela tem que ser retirada do trabalho. Ela tem que ser afastada. Ela precisa de cuidado. Porque se ela está sobrecarregada, já está dizendo que ela não está dando conta, que é muito. E dá para dividir? Dá para delegar? Por que não? Né? Dá para pedir ajuda? Por quê? Estamos num mundo que as pessoas solicitam que o ser humano seja robô. Só que o humano, ele adoece, ele somatiza. E se ele somatiza, aí vem primeiro o atestado, às vezes orgânico, depois vem o atestado emocional. Por que é questionado o atestado emocional? Porque não é palpável. Mas como que você vê? Através da falta do equilíbrio. Às vezes, uma simples pergunta, a pessoa explode. Às vezes, uma simples orientação, a pessoa simplesmente surta. Às vezes, um oi, a pessoa, oi, por quê? Sabe aquela, bom dia, por quê? Você fala, aí você já pensa, o equilíbrio já foi embora. O que aconteceu? Então, é importante, né? É um mundo de falta de empatia. Quando cai uma pessoa, as pessoas, em vez de ir lá ajudar, vai tirar foto, vai filmar, vai fazer selfie, né? Que a gente fala, mas, gente, alguém tá chamando pra ambulância? Não, né? Mas tá fazendo ali um Reels. Reels. Né? Você gostou dessa palavra Reels, Reels, né? No YouTube, eu não sei fazer, tá, gente? No YouTube mas é eu vou shorts. aprender. No YouTube Prometo. é shorts. É shorts. Shorts. Então, gente, shorts que eu conheci é aquele bem curtinho. Bem curtinho. Mas dentro dessa colocação, aliás, é Daniela o nome dela, Rodrigo? Gente, olha, parabéns. Que perguntas incríveis que o pessoal tá mandando. Essas meninas estão de parabéns. Outra coisa, gente, se inscreve lá no Instagram, no @Mota Podcast no Instagram, segue lá e segue também a clínica clínica.psico.lima. Isso, segue lá. Isso. Por gentileza, gente, no Instagram, e eu quero que vocês deixem as suas perguntas. Por quê?
a gente tem que aproveitar que a clínica ela é vasta, com várias psicólogas, cada uma com a sua competência, com a sua especialidade, e elas podem responder ainda de forma melhor a cada um de vocês. Mas vocês precisam mandar não só suas perguntas aqui, mas adicionar lá, seguir lá e também mandar perguntas, viu? Porque é tem o nosso importante. WhatsApp também, WhatsApp. né? Você que quer conhecer a clínica de psicologia Lima, você vai adicionar no WhatsApp agora. 11 95 084 3004, beleza? Vai ser incrível, transbordante, transformador. Se você quiser o número fixo, funciona? Funciona. Funciona, tem. Olha lá, o telefone fixo é 2696-2909 em horário comercial, é isso? Sim. Então, Inclusive, atendemos convênios, tá? Atende convênios também. Pô, legal. Convênio particular. Você que é conveniado também. Combinado? Oi? A 50 metros do metrô Tucuruvi. Então a gente tem a Isso. especialidade para quem atende. Se você tem filho autista, tem. Olha, na verdade, assim, não é uma clínica de TEA, tá? Ah, tá. Então, quando a gente fala de uma clínica especialista de Ah, TEA, tá, não tá. é a Não Clínica é a Lima. clínica- ah, tá. Porém, a clínica, ela dá continuidade, porque Dá. a criança que passa pela clínica de TEA, ela faz ali um tratamento e ela recebe alta. E quando Uhum. ela recebe alta, ela precisa dar continuidade na psicoterapia, aonde ela vai para a Clínica Lima, né? Que aí a gente vai trabalhar ali a adaptação da escola, criar uma rotina, trabalhar os comportamentos e direcionar aí o processo, né? Então, a Ótimo. gente atende criança, adolescente, adulto e idoso. Sim? Mas nesses últimos tempos nós temos tido Adultos. jovens Tá. que através da psicoterapia, nós fomos observando Certo. que eles apresentavam sintomas de TEA. Foram fazer exames de avaliação e hoje estão no nível 1. É porque Exato. esse é um assunto. Ó, isso, inclusive, Rodrigo, se você puder até deixar anotado, porque assim, esse é um assunto que tá assim. Não tá uma estourada de boiada. Né, quando fala que é o estouro da boiada de adultos com problema Com TEA, com autismo, com Exato. TDAH. Todo mundo tem TDAH agora. Eu sinto que o tabu que existia no Ah, passado caiu. caiu. Entrou, não existe mais. Tá, mas esse vai ser um assunto de outro podcast. Aí é ela que cuida Exato. ela que cuida dessa área, né? Uma delas Uma também. delas Aham. cuida. Então a gente vê um time para poder a Sim, gente fazer, com beleza? certeza, Então já vai né? ser um é TEA, né, que fala, né? Então a gente Isso. teremos um capítulo de TEA. Para você ter uma ideia, né? Por que a gente tem muito adulto sem diagnóstico? Porque antigamente a gente não tinha as ferramentas. E quando essas ferramentas elas tiveram acesso, né? Elas foram aí cada vez mais, né? Ampliando. Automaticamente a gente consegue chegar aí no diagnóstico de uma forma mais rápida. Então, quando a criança ela já apresenta comportamentos, já tem recursos para auxiliar, para que não seja aquele adulto que passou pelo processo do desenvolvimento com muito sofrimento, porque ele não tinha auxílio e não tinha aí as ferramentas adequadas para o auxílio. Doutora, a gente tem uma pergunta da Luana. Gente, eu fiz as minhas perguntas, ela estudou, tudo bem. Ela já deu uma pincelada bem no assunto. Como o tempo da gente é curto, a gente tá usando. Obrigada. A gente vai responder. A Luana fez uma pergunta aqui, acho que é Luana Freire o nome dela, se não me engano. Quando sei que preciso resolver algo, mas emocionalmente ainda não estou pronta, é mais saudável parar e esperar até ter forças para lidar com isso, sozinha, ou pedir ajuda para alguém imediatar esse processo? Bem, a partir do momento que a gente percebe que a gente tem uma dificuldade, a gente tem que pedir ajuda. A gente nunca está sozinho, né? E o que acontece? Pedir ajuda não é vergonha, porque o mundo não se faz sozinho, ele se faz em conjunto, em sociedade, né? A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente precisa de todo mundo, cada um tem uma participação. E quando a gente vê que tem uma sobrecarga, essa sobrecarga, ela precisa de auxílio. Então, realmente, nesse momento, Luana, é pedir ajuda, né? Então, por quê? Para poder orientar, direcionar e auxiliar qual a melhor forma para ajudar você naquele momento, né?
E só deixando claro, Continua. né, quando a gente fala sobre psicoterapia, procurar um psicólogo, o psicólogo não é só aquela pessoa que tem condição financeira. A gente tem o psicólogo particular? Sim. A gente tem o psicólogo do convênio? Sim. A gente tem o psicólogo social? Tem. Tem as plataformas e tem psicólogos que atendem gratuitamente? Tem. E todas as faculdades que têm um curso de psicologia é obrigatório ter a clínica escola. A clínica escola. E a clínica escola é para atender aquela população da região daquela faculdade, o qual, quando eu me formei, eu fiquei nessa clínica escola. Então, assim, psicólogo não é frescura, psicólogo é necessidade. A gente tem o tratamento e a gente tem o autoconhecimento. E se as pessoas podem pedir ajuda, podem sempre nos procurar. Tá vendo aí, gente? Então Beijo, Luana. já procura essa clínica maravilhosa que está aí à disposição de vocês para poder atendê-los, né? Beijo a todos que estão mandando perguntas e obrigada pela participação. Agora, deixa eu... o Vitor tá auxiliando ali, mas deixa eu... Pode ser assim com a tela aberta mesmo. Deixa eu falar para você, meu amigo que tá nos seguindo aí, beleza? Você que não se inscreveu no canal ainda, segundo o YouTube, pelo menos 80% das pessoas que assistem o nosso podcast não nos seguem. Então é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe sempre comentários, compartilhe para mais pessoas. É importante que você participe do nosso canal. Depois a gente vai ter as fotos do podcast, onde você pode curtir, comentar, onde a gente... E ali, dentro desses comentários, depois que acaba o podcast também, você pode fazer... Sabe o que vocês podem fazer? Um negócio muito legal e genial para vocês, que é justamente fazer os seus comentários para novos temas, porque nós teremos uma temporada junto com a clínica, pelo que eu entendi que o diretor falou. Isso. A gente vai ter uma temporada com cada um na sua especialidade. E como são muitas especialidades, a gente está falando aí de pelo menos 5 capítulos, mais ou menos. É mais ou menos isso, né? Com certeza, acredito com 5 capítulos ou mais, que dê para fazer com 2 ou 3 pessoas na mesa. Sim, até um bate-papo, de repente, né? vocês fazem aí, quem tem a especialidade parecida, que não tenha vergonha, porque tem gente que não gosta de aparecer de jeito nenhum, e a gente entende, não tem problema. Você vai colocar vai ter um microfone para eles, pô, legal, que daí sai a voz deles, né? Cara, eu nem pensei nisso, mano. Nem deu tempo. Ó. Pô, legal. Palma, vamos ver essas palmas saem agora? Aê! Parabéns, Vitor! Vitor é demais, mano. Olha, só quero dizer que eu não tô sozinha. Eu tô com as... Porra, nós nem pensamos nisso. Não pensei. Ô, Mota. Quem? Da Sabrina, tem a Sabrina. Mota, só pra te falar que eu tô com as meninas super poderosas Sim, ali, né? Tô vendo. Docinho, lindinha e encrenquinha. Não, brincadeira. Mas olha, gente, vocês estão de parabéns. É incrível. A gente tá tendo um episódio muito especial. Pro primeiro episódio do ano 2026. Tá um episódio muito incrível. É muito bom estar com vocês. Vocês não têm ideia. Porque assim, é um divisor de águas. Quem fez a pergunta, Rodrigo? Sabrina, vamos lá. A Sabrina fez uma pergunta aqui e eu tô tentando enxergar a Sabrina, mas a idade chega para todo mundo. Sabrina, doutor... Sabrina? Lê a pergunta dela aí, gente. Aí, chega perto do microfone ali e faz a pergunta aí, a pergunta que ela fez. Tá, isso aí. Não tem problema. Já foi. É que aí vai fazer barulho, Rodrigo. Vai lá. Tá saindo o som, né? Tá saindo. Ó, a pergunta da Sabrina é o seguinte: como eu consigo saber se estou fora do equilíbrio? E como posso pedir ajuda para quem eu poderia pedir ajuda? De forma que eu não acabe explodindo de forma involuntária. Perfeito, Sabrina. Uma ótima pergunta. Como eu sei que eu estou saindo do equilíbrio? Quando eu começo a ficar com pensamentos acelerados, com pensamentos catastróficos, quando eu fico com a respiração ofegante, quando muda ali o meu humor, eu estou vendo que eu saio daquele equilíbrio. E como pedir ajuda? A gente pede ajuda para a primeira pessoa que está do nosso lado. Liga para uma pessoa, liga para minha mãe, liga para o meu pai, né? Se eu estou num ambiente de trabalho, uma colega minha de trabalho, olha, eu não estou bem, me chama a responsável que eu não estou me sentindo bem para sair de cena. Porque a gente precisa sair de cena, respirar, beber um copo de água, sair de evidência. Por quê? Para não expor. Porque quando a gente expor,
fica visível para todos que eu não estou no equilíbrio. E aí gera situações de desagrado, né? E situações de desconforto que a gente pode evitar. Tá bom, Sabrina? Bom, respondeu. Um beijo. Eu acho que tá legal. Rodrigo, a gente tá vendo que tá tendo, aproveitar que você tá perto do microfone, tá tendo alguns temas. Se vir mais alguma pergunta aí. Eu achei que tem um tema interessante aí sobre Tá. burnout. O pessoal falou sobre o burnout. Não, a gente vai chegar lá. Tem a parte do burnout. Mas eu acho que é legal. Como não vai dar tempo da gente responder tudo, eu acho que é interessante. Porque, assim, eu não vou falar o nome lá do cliente do Eric por ética. Mas ele é justamente a empresa que está com 90% do pessoal que tá com probleminha. Eu acho que seria interessante, Rodrigo, a gente responder isso. Olha, até pensando... Beleza? Vamos responder isso sem problema? Vamos responder isso então, vamos falar disso. Da questão da empresa que você está falando? Porque... Não, do burnout. Porque aí são... só para a gente poder entender... Não, porque assim, parece que são coisas diferentes, mas Sim. são diferentes? São diferentes. Porque assim, gente leiga que nem eu não entende. Pra gente é a mesma coisa, não é a mesma coisa então? Não, então um não, tema. então não. Eu até sugiro que a gente possa marcar um tema sobre burnout, porque aí vai ser específico para pessoas de trabalho. Tá. Então é um público específico. Tá bom. Né? Então a gente pode separar e trazer isso. Mas em resumo, né, o que é o burnout? É quando a pessoa trabalha, ela esquece a vida pessoal, ela esquece a vida dela emocional e ela fica ali respirando ali trabalho, a cabeça não para e ela vai adoecendo. E aí, cada vez mais, o corpo vai trazendo o sinal, mas ela vai ignorando porque ela vai ali. Eu quero produzir, até chega o momento do esgotamento mental e a pessoa, ela realmente adoece. Mas a gente pode tirar um dia, combinar e falar sobre esse tema para a gente falar de uma forma mais específica, uma forma mais técnica, uma forma mais direcionada. Tá bom? Pô, legal. Bacana aí, gente. Eu super entendo a parte colocada pela doutora, tá certo. O empresário dela tá aqui, ele que coordena a gente, mas tá tudo certo, né? Graças a Deus, falando um pouquinho numa parte empresarial, a gente vê o crescimento da clínica Lima, né? Clínica Lima, Clínica próximos, Lima, né? porque falar clínica... Clínica de psicologia Lima, né? Clínica Lima, acho que Clínica fica... Lima, tá tudo certo. Ó, dá até Clínica Lima. Né? Dá uma suavidade, aquela voz aveludada dos anos 90. Você que está apaixonado, você precisa... Grandes momentos. Mas, gente, olha, é importante a gente ver esse crescimento, ver o equity que essa empresa está tendo, o superávit, o crescimento, a desenvoltura na mão de um administrador tão bom quanto que é o Rodrigo. Não é toda empresa que a gente tem um Rodrigo, né? É verdade. Então, hoje... Só né? agradecendo você faz parte de tudo isso, tá? Imagina. E o Mota Podcast aí, Exatamente. vocês que estão acompanhando aí, Ó, o Caixa. vamos se inscrever, vamos colocar o sininho, isso aí, vambora. A parceria tá forte. Tá forte. É isso aí. A próxima clínica vai ser aonde? Olha, a gente estava na dúvida entre a Zona Leste e a Zona Sul, né? Zona Sul. Acredito, né, no papai lá de cima, ele permitindo, a gente vai ter tanto na Zona Leste quanto na Zona Sul. Mas hoje a gente tem uma população realmente solicitante maior na Zona Sul. Então a gente está indo para o outro lado ali um pouquinho. Norte, Sul. Quem sabe depois leste oeste, hein, Mota? Poxa vida, olha, eu já enxerguei até uma ali no Tatuapé, viu? Então, a hora que eu olhei. A hora que você falou, olha, eu te juro que eu enxerguei a rua Cantagalo aqui, assim, na minha frente. Olha, a famosa Cantagalo. Querido, vou te falar um negócio. Você tem um cara que trata com imobiliários. Olha. O Mota é o homem dos contatos. Tem que ter. A gente... Também, a Silva Romero, porque a gente tá do lado da praça, porque o cara de manhã ele vai fazer o seu Cooper, ele vai correr, depois da corrida ele vai passar na sua psicóloga, vai conversar. Isso, tem tudo, ali tem uma mescla de tudo. Não é? Terminal, tá perto da estação, entendeu? Leste Centro, então ali é o ponto. É o ponto também, point, é o ponto. Inclusive,
A gente teve uma seguradora muito famosa, Verdinha, na época, né? Que eu trabalhei para eles, que era ali. Então, dentro desse... Lá tem uma estação, né? Não é uma estação de metrô, mas é uma estação center, como se fosse um shopping, mas é uma station center, né? Então, tem várias empresas. Então, você tem lá o Boni, tem o pessoal dos laboratórios, e muita gente deixava de colocar esse tipo de clínica lá. Só que a gente entende que é um ponto muito visitado, que as pessoas confundem o local com shopping, mas não é um shopping, é um centro de serviços. Entendeu? E é um local que qualquer hora você passar pela Cantagalo, número, se não me engano, é 54, você vai ver um lugar de tijolinho à vista. Anota aí, Rodrigo. Você vai ver um lugar de tijolinho à vista. Sabe aqueles tijolinho à vista? Bonito, né? A gente que é dos anos 80 ama esses negócios. Ai, nossa, tijolinho é tudo. Eu não entendo porque não tem uma clínica de psicologia ali. Bem, quem sabe a gente pode ser os pioneiros, né? Não tem. Olha. Você tem 3 seguradoras dentro do... que são convênios, empresas de convênios. Você tem muitas empresas de convênio em bronzeamento lá, mas não tem de psicologia. Olha. Você entendeu? Então, é um convite, hein? É um convite. É lógico. É um negócio pra ser pensado, que a gente vai conversar nos bastidores. Mas quem sou eu pra ficar dando palpite nessas coisas? Mas tudo bem, isso aí é tatuapé, tá? Tatuapé. Entendi. Agora ali quando a gente fala da Zona Sul, né? Aí... Tem uma população, assim, realmente... Bem, inclusive, né, tem muitos pacientes que vêm do Jabaquara. O Jabaquara também é legal. Né? Tem Jabaquara. Mas é que eles já pegam a estação direto também, né? Aí você não pode ser a sua concorrente. Ah, entendi. Tem que ter uma estratégia. Existe uma estratégia. Como ele é um empresário já, ele sabe a estratégia de cruz. Então tem uma certa leste, oeste, noroeste e tal. Então, mas tem um pessoal que vem do Campo Limpo. Opa, Campo Limpo já começou a falar diferente. Opa. Você sabe que eu posso dizer, né? Eu fico assim muito agradecida porque vem assim a população de vários lugares, como Ribeirão Pires, Santa Isabel, né? Arujá. São lugares um pouco mais distantes ali da região. Estão lá com vocês, hein? Estão lá com a gente. Beleza, mas olha, é muito legal falar disso daqui, que é só para aquela pinceladinha para a gente ficar bem feliz. Mas ainda tem mais perguntas aqui que eu quero indagar para a doutora. Aproveitar que não é sempre que ela pode estar com a gente. Hoje é um dia inusitado. Vamos lá. Como evitar mecanismo de defesa, né? Como a enganação se tornam prejudiciais ao enfrentamento da crise. Né? Cada um tem uma técnica. Já vimos muitas técnicas na internet. Tem gente que conta, tem gente que muda o foco, mas qual é o melhor? Não entendi. Cada pessoa de um jeito, né? Não tem como a gente falar, né? Quando a gente fala de mecanismo de defesa, de negação, a gente vai falar de Freud, tá? Porque aí a gente vai falar sobre vários mecanismos, né? Então, tem a negação, tem a projeção, tem o deslocamento, tem a formação reativa, tem a regressão. Vou te dar um exemplo para ficar fácil, tá? Certo. A mãe tem um filho, um filhinho ali de 4 anos. E esta mãe fica grávida e esse nenenzinho nasce. O que acontece com essa criança? Ela tem uma regressão. Por quê? Porque ela vai ver que todo o centro da atenção está para o nenenzinho. E aí o irmãozinho fica com ciúmes. E aí ele está num processo de desenvolvimento de fala, né? Ele já saiu da fralda, ele já saiu da chupeta, já saiu da mamadeira, mas ele vai ver o irmãozinho com a mamadeira, com a chupeta, com a fralda, e aí ele começa a regredir, né? Então, vou te dar um exemplo, né? É esperado esse movimento. Por quê? Porque ele mexeu na dinâmica familiar. Então, o que acontece? Não é brigar com a criança, é cuidar dela, que a gente vai cuidar deste bebezinho porque ele precisa, e você está conseguindo fazer muitas outras coisas que o bebezinho não consegue. É incentivá-lo a crescer, né? Então, isso eu estou falando quando tem uma regressão, né? Quando a gente tem uma negação, Mota, sei lá, seu time perdeu. Não,
Não, mentira. Puta, é pior que perdeu de Mentira. 4, velho. Meu Deus do céu. Engano. Palmeiras tomou Né? 4. Meu Deus. Negação ali. Eu não quero acreditar, né? Brincadeira. É igual quando a gente tem a pessoa que estava ali conversando e saiu, a pessoa teve uma síncope, a pessoa teve um mal súbito, a pessoa morreu. E aí você tem que dar notícia que a pessoa faleceu, a pessoa não Nossa, acredito. Deus me livre. E a Jesus pessoa amado. fica na negação. Então não tem um protocolo. Eu já tô negando, você viu? Eu tô na negação, doutoras? Gente, Então, o microfone tá aí, não vocês tem, podem participar. Eu né? estou na Não negação, tem como. fique à vontade. Né? Não tem como você definir que a pessoa saia da Samantha, negação. calma aí, tudo bem. A sua explicação tá muito. Elas estão um pouco acanhadas, não estão? Elas estão com medo de você? Uhum. Não, que isso? Olha, a Divina falou que não. Né? Bem, sério. Vocês estão gostando do podcast? Tá interessante? Ou tá ruim? Vocês querem que eu vá embora? Não, você quer que eu vou embora? Não. Acho que a Márcia quer falar um pouquinho. Ô, Márcia, o que você acha desse assunto que a gente está decorrendo aqui? Você concorda com o que a doutora está falando? Acrescentaria alguma coisa? Eu acabei de Divina. concordar com ela, porque é um exemplo típico. A voz da Divina tá longe. Você consegue chegar Exato. pertinho dela lá? Aconteceu exatamente igual. Conta um pouquinho, Divina. Ele já tinha deixado a chupeta, a mamadeira, fralda. Num certo momento, agora ele com 4 anos, começou tudo de novo. Só que a mãe tinha guardado a chupeta dele. Guardou porque quis guardar. Mas ele começou. Olha Só isso, não gente. pegou a mamadeira, mas começou a fazer xixi, Uau! pedia Exato. chupeta. E a gente cercando ele com todo esse carinho, com toda essa, né, explicando, né, que a fase dele foi assim, assim, e que agora o irmãozinho ia aprender com ele, como, né, todos os comportamentos dele já de ir para a escola. Então a gente fez exatamente igual, é o mesmo exemplo que ela deu, é isso mesmo. E aí- Revide mesmo. Exato. Esse exemplo. em E casa. aí, por que eu gosto de trazer o exemplo? Porque o Obrigada, lúdico, Rodrigo. ele Ela absorve, completou tudo. Tá. né? Então, assim... O Rodrigo agora Não, tá ele passando. adora o microfone, né, gente? Eu vou trazer o Rodrigo Ô, pra Rodrigo, cá. você sabia que essa. né? Não, essa parte desencaixa de cima, mas não tem nada, não. Deixa assim mesmo. O Vitor deixou assim. É porque tá fazendo Mas, barulho. olha que legal. Vai lá. né? Deixa a Pegando- Samantha responder agora, daqui a pouco. né? Agora, Daqui a pouco você não vai pegando- fugir, não, hein? Vai responder. Pegando essa parte da negação, né? Negação. Se a Gente, for, não é negão, tá? É negação. Antes que começam a dar bloco aí. Negação. né? É um tal de Pensando cancelar na agora. negação, por exemplo, né? Quando se fala do... Você precisa de um psicólogo. Eu não. Por quê? Não tô doido. Olha, eu O que preciso. Que significa? Depois é uma que, negação. depois que um policial participou no podcast aqui, tô comentando que vocês estavam assistindo, né? O dia que o cara me saca uma arma e aponta pra mim. Vocês imaginam a minha reação. Aí Eu foi qua- o que? A amígdala. Você pensou... Eu vou quase correr. caí, eu quase caí duro. Não, que não sei, tá bom, tá tudo certo. Vai lá, Tá continua, vendo? doutora. Então, essa questão, a saúde mental. Por que as pessoas estão adoecendo a cada dia, a cada dia mais? Porque elas estão negando. Achando que a parte neurológica, a parte cerebral, não tem validação, não tem importância. O coração é importante? É importante. Mas o cérebro é o comando. O cérebro, ele direciona tudo. Então, o que acontece? Quanto mais se nega, mais adoece. E como que vai ver essa doença? A gente somatiza. E aí vai aparecer as doenças orgânicas. Aí a gente vai falar de infarto, a gente vai falar de AVC, a gente vai falar aí de várias outras doenças. O que é uma doença orgânica? Ela tem um fundo emocional, né? Por exemplo, quando a gente vai no dentista para tratar o bruxismo. Quem não sabe o que é o bruxismo, né? O ranger dos dentes, né? Que vai ali desgastando os dentes. Trabalhando com bucomaxilo em UTI, né? Tem a parte do buco, tem a parte do dentista e tem a parte emocional. Por quê? Que é onde fica a raiva. A boca. Sabe como que fica? A mãe tá com aquela criancinha que tá fazendo birra. A mãe com os dentes cerrados fala, em casa a gente conversa. E a criança, eu quero. Então, Gente, a que raiva tá nos dentes, tá na boca. E aí, o que que acontece?
tem um fundo emocional. Então, o que é a negação? Enquanto a população negar sobre a saúde mental, o nível de adoecimento vai aumentar. O que me chama a atenção nessa juventude, Mota, é que eles buscam terapia antes dos pais. Os adolescentes chegam para o pai, chegam para a mãe, eu preciso de terapia, eu quero um psicólogo. E os pais têm uma resistência. Por quê? Porque tratar um adolescente é trazer, um adolescente, uma criança, é trazer questões da dinâmica familiar. E a gente precisa também trabalhar essa questão, né? Então, essa juventude, ela vem buscando o psicólogo, a terapia, uma avaliação neuropsicológica para saber se ele é um TDAH, né? Se ele é um TEA, se ele tem ali algum transtorno que tem ali uma dificuldade. Poxa, que legal. Gente, eu queria que esse podcast durasse para sempre. Mas vai ficar aqui essa imagem para vocês, gravada, né? E vocês podem assistir, acessar quantas vezes vocês quiserem. Depois que acabar o podcast, vocês podem compartilhar quantas vezes vocês quiserem. Se você quiser mandar um superchat para ajudar o nosso podcast, você pode mandar. Tem aqui onde tem esse valorzinho aqui, tem um realzinho, você pode mandar um superchat no valor que você quiser para incentivar a nossa continuidade aqui no podcast. Nos ajude a manter esse podcast. Ó, assuntos interessantes. Tem gente que está fazendo dancinha na internet, tem gente que está rebolando, tem gente que está fazendo um monte de coisa que não convém. Tudo bem, eles fazem o que eles quiserem, o canal deles. Mas aqui nós estamos falando de mentalidade, a gente está ajudando empresários, pessoas, ajudando pessoas comuns, ajudando quem quiser ter acesso. Esse é um vídeo gratuito, que a pessoa pode acessar a hora que ela quiser. Qual o tanto de insights que você trouxe para poder ajudar uma pessoa de forma dentro da psicologia, né? E você trouxe tudo isso. Mas agora a gente vai para a parte que eu gostaria de conhecer, das meninas se apresentarem, ver qual delas vai ser a primeira que vai aparecer do seu lado aí. Que já tá vindo. Kelly já tá vindo. Então vai lá. Vem aqui, pode ir ali. Rashid. Só vou pedir para você abaixar na altura dela ali, mas pra você aparecer, tá vendo? Olha naquela câmera ali. Isso. Essa é a doutora Kelly. Seja bem-vinda, doutora Kelly. Boa noite, muito obrigada. Sua especialidade? A minha, TCC e... Não, é o quê? TCC. Ah, pensei que era PCC. Não, Deus TCC, me livre. Pô, aí deixa pro capítulo pro dia 30 que tá aqui o coronel. TCC e psicanálise. Poxa, que legal. Quantos anos aí olhando pra cá? Eu sou formada há 20 anos, né? Mas trabalho... Meu foco é mais RH. Todos esses anos, né? Como a Sabrina falou, meu foco sempre foi RH. E o burnout é muito presente, né, no mundo corporativo. Tá lá, olha. Sempre foi, né? Peraí que você tá fora do foco. Você tem que chegar perto das... Isso, chega perto. Pronto. Sempre foi presente, né? Mas agora acho que está muito em alta, né? Eu acho que é o que vocês estão falando, vai ter um boom muito grande de trabalho para nós. Né? Bastante. Pode ficar à vontade. Você tá com vergonha? Você tá um pouco ofegante? Você tá tremendo? Você quer uma você conhece a psicologia Lima? A clínica? Que eu perde a vergonha. Não, mas é propositivo. Acho que vai ter que... Precisa requadrar, Vitor? Não, né? É só ela ficar mais pertinho da Samanta? Como é que é? Tô bem... Tá bem junto? Peraí. Cadeira Gente, é ao vivo. A gente tá fazendo um negócio que não foi combinado com o Vitor. Ele tá dando o melhor dele. Parabéns, cara. Incrível. Nota 10. Pronto. Tem dois... Samanta, puxa o microfone pra você. Ok. Pronto. Isso. Ok. Agora nós vamos conhecer as doutoras. Então a gente tá conhecendo ela aí. De novo, fala seu nome e sua especialidade. Meu nome é Kelly Rashid, a minha especialidade é TCC e psicanálise. Eu me formei cerca de 20 anos já, mas meu foco maior sempre foi RH. Muitos anos na área da saúde, trabalhando, né? E da pandemia para cá que eu comecei a atender. Atendi online e trabalhava com RH também. E aí depois saí do mundo corporativo e agora estou focando só na área clínica. Então quer dizer que o capítulo do burnout ela vai participar. Com certeza. Capítulo burnout. Então já convida a galera para participar. Para participar com a gente falar um pouquinho mais sobre o grande mal do século aí. Exatamente. Sobre o burnout, como que a gente pode ajudar as pessoas a melhorarem, a cuidar da saúde mental. É o que a Samanta falou, cuida do corpo, né? Que eu vi outro dia, as pessoas cuidam do corpo, gastam dinheiro com whey, creatina, né?
paga caro, viajar, mas e a mente? Ninguém cuida. Tá certo. Tem que cuidar da mente. Então aí, vamos, palma pra doutora. Parabéns, doutora. Obrigada. Quem vai ser a próxima agora? Tararara. Venha, Márcia. Isso, Márcia. Se acha... Cuidado, gente. Cuidado com a câmera aí. Pronto, isso. É normal. Vocês não estão acostumados com isso. Oi, boa noite. Levanta o microfone pra você, Márcia. Aqui, assim, no braço. No braço. braço? Esse, No braço. Isso, esse braço aí. Pronto. Qualquer coisa o Vitor ajuda. O Vitor é especialista nisso aí. Ah, é pra olhar Tá pra bom? aquela câmera, né? Isso, olha lá você lá. Olha que Olha lá, bonita, Marcinha. gente. Olha lá, as meninas. Eu tô toda descabelada hoje. Gente, Mas vamos lá. tá lindo. Eu sou a Márcia Pires de Almeida. É. A minha formação foi em 2024, mas eu fiz um grande caminho para chegar até ela. Passei por uma entidade muito boa no meu estágio, que é onde fiz por 8 meses. Tive a oportunidade de ficar mais próximas de várias patologias da área de psicologia, psiquiatria. Tive auxílio de muitos profissionais excelentes. Aí logo veio a pandemia. E aí eu comecei a trabalhar como terapeuta, não como psicóloga, com incentivos desses médicos, desses profissionais. Terminei minha formação, continuei fazendo psicologia clínica em casa, online. E fui indicada aqui para Samanta. Estou Ótimo. lá 8 meses. Opa. Aperfeiçoando o meu modo clínico, minha técnica clínica. Aprendendo a outras abordagens que eu não tenho habilidades, como o TCC, como a Gestalt e outras abordagens que eu tô tendo perto das minhas colegas. E, como eu já disse para você, eu acho que os meus pacientes são os pacientes um pouquinho mais diferentes. Certo, então E aí a gente busca ali na psicanálise, né? Então, Numa visão no caso, ela vai participar de freudiana. qual é o capítulo Isso. dela que vai A pegar? gente pode falar vários, né? Não, Como eu a sei. Kelly falou do burnout, né? Ah. A gente pode falar sobre crise Depressão. A gente já falou de Depressão. depressão, mas a gente pode falar de crise de pânico. A crise do pânico. Isso. depressão. Ó, Síndrome do pânico, tá, né? você que é não é o pânico do Emílio não, tá, Não. gente? Pelo amor de Deus, não é o pânico do Emílio. Então, muito obrigado, doutora. Que prazer ter. Obrigada. Tá gostando da experiência? Eu tô achando fantástico. Então, você vai convidar o povo para assistir esse episódio incrível que você vai apresentar. Fala para nós aí. Chama lá o povo lá. Certo. Então, vocês que estão nos vendo, quando chegar a nossa vez de falar sobre depressão, sobre crise de pânico, burnout, Síndrome do pânico. bipolaridade, borderline, nós vamos estar aqui para responder todas as perguntas que vocês tiverem curiosidade em saber, conhecer, ter mais proximidade e até compreender aquele que sofre dessas patologias. Com certeza. Muito obrigada. né? Beijo aí, parabéns. Opa, cuidado. Gente, todo mundo tem que tomar cuidado com essa câmera do meio aqui. Vamos lá vem a Divina. A Divina é grandona. A Divina tem quase 3 metros. Parabéns, Divina. A Divina tem quase 3 metros. Divina. Que vai dar uma aula para nós. Tudo bem, doutora? né? Seja bem. Palmas pra Divina, gente. Divina. A Divina. Divina Luz. Bem, boa noite a todos. Me sinto muito lisonjeada de fazer parte, né, dessa equipe. Né? Fui convidada pela doutora Samanta. É assim, estou há mais de 15 anos também exercendo. A gente não fala exercendo, né? Que acaba sendo uma verdade. coisa muito assim, pontual. Eu tô vendo Mas como vocês estão bonitas nessa tela. Você já viu você ali naquela já, tela? Olha, gente, olha que. Você viu que perfeição? Então, meu Deus do céu, mas é bonita demais. Eu só vou pedir pra vocês não encostarem muito aí, não, no nosso cenário, viu? O Isso. cenário não caiu. O cenário não caiu. Vocês estão encostando. Isso. Fala A um minha pouquinho da sua abordagem área, né? É terapia cognitiva, né? Comportamental, o TCC. Isso, cuidado, Aí gente. pediu pode? Isso, vocês têm que chegar perto da mesa. É aqui assim, ó, perto da mesa. Sim, certinho. Eu sou psicopedagoga, neuropsicóloga, né? Psicóloga clínica hospitalar. Trabalhei 2 anos também em hospital. E, gente, eu sempre dizia assim, eu gosto de gente.
Então, pra gente, como a gente gosta de gente, aí eu escuto minhas amigas falando, né, das patologias, de tudo. Então, não existe, assim, uma área específica. A gente está pronta, assim, sempre para acolher, né, Samantha, ajudar. E a gente vai buscando as abordagens diversas. Chega o paciente, né, diante da gente, a gente olha para ele e fala, aí, então, vamos para onde? Vamos ajudá-lo, vamos acolher. Então, é isso. Eu estou aí, cheguei, é uma experiência nova para mim, na clínica. Nós vamos tratar qual assuntos, né? O dela pode falar sobre TEA, né? Sim, eu ela falei. tem Eu sou psicopedagoga, Sim. né? Fiz especialização em ABA, né? Que é análise do comportamento para Ótimo. autistas, né? Específico para autistas. Uau, então ela é do capítulo do... Nossa! psicóloga. Você sabia que é um dos capítulos mais assistidos do Mota Podcast? Eu participou, acho que o Dr. Marcelo na época, né? Marcelo. Meu, foi incrível. Mandou Eu nunca vi lembrança. como as pessoas têm problema nessa área. Então a senhora está com uma responsabilidade gigante, né? E a responsabilidade é gigante porque abrange, né? Como ela disse, escola, Meu Deus do o céu. ambiente. Ô, louco, da até me criança. arrepia, já me arrepiou. Os pais, Família, né, família, para analisar esse comportamento e monitorar, né, de certa forma, para que eles estejam incluídos nesses ambientes de uma forma mais saudável, né, mais dinâmica. Uau, faz total sentido, né? Você viu como eu tô com as meninas super Nossa, poderosas? tô te falando, meu, você é doido. Eu me sinto o Capitão Planeta, um pouco gordo, mas... Isso que é só metade, Só hein? metade, não, mas já é mais. Poxa, que legal, que orgulho, hein? Exato. Que administração. Então, seja muito... Uma salva de palmas, Divina! Parabéns, Divina! Muito obrigada, Divina. Tem que ter essa energia, né? Então, obrigado. Agora a gente vai conhecer o Rodrigo. Ele é empresário, é ele que cuida da área administrativa da Psicolima. Isso, Beleza? administrador, O né? administrador, camarada muito... Pode vir por ali, Rodrigo. Isso, aí, pronto. Aí, vai no meio mesmo. Tudo bem? Grande amigo aí. Olá, Mota, tudo bem? Boa Seja noite. muito Boa noite a todos bem-vindo. aí. Pode puxar Muito o microfone para prazer. você. Vou Aí. aumentar um pouquinho aqui por causa da altura aqui, né? Isso mesmo. Aí. Pronto. Pronto. Boa noite. Pode levantar até mais. Aí o braço, vai no braço, gente, no braço. Aqui assim, ó. Faz assim, ó, Rodrigo, ó. Assim, ó. Acho que ele não tá indo aqui, não. Não vai? Deixa aqui, tem que ter habilidade. Aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Aí pronto, esse é o Vitor, O Vitor tá ajudando. Vitor, né? Isso. Vamos lá. Eu sou Olha lá, você tá vendo como você administrador. tá bonito lá na tela lá? Ah, você não vai começar com Que isso, legal, você né? sabe, né? Lá ele. 20 anos aí, né? 20 anos, meu amigo. 20 anos é pouco. Acho que a nossa amizade. Não. Eu entendi. Porque os outros, né? Não. Vamos pular um Mas a pouquinho. gente. Vamos voltar pro assunto, vai, senão depois a gente muda tudo, aí sai tudo do foco e dá Administrador da maior clínica de psicologia de São Paulo. da Clínica Psicologia Lima. Como vocês conheceram aí as nossas profissionais aí, temos a metade do quadro aqui ainda, tá? Sim. Vocês que estão assistindo, procure a Clínica Psicologia Lima. Temos excelentes profissionais. Como você viu, ó, a formação delas são mais de 5, 6 anos, 10 anos, todas as especialidades. E vamos ter vários temas, né? Como elas falaram aqui, burnout, borderline, depressão, né? Então, espero que todos vocês compartilhem. E, ó, não esqueçam de se inscrever no Mota Podcast, viu? Coloque lá, pergunta, vamos lá, vamos interagir no tema. Faça parte disso, né, doutora? Exato. E seguir também no Instagram, né? Exatamente. Clínica.psicolima, né? Tem que seguir. Vamos Segue lá. aí. Porque o pessoal precisa seguir essa clínica que está ajudando tantas Na pessoas. verdade, né? não é só nem a clínica, né, Mota? Ô, Eu Mota. acho que hoje em dia a saúde mental tá tão em alta, Também. que como a gente estava comentando fora dos bastidores, Lógico, né? lógico. Porque assim, os empresários estão com uma dificuldade enorme de ter a mão de obra fora, né? E quando tem uma dificuldade enorme porque os funcionários se afastam muito. É o que estavam comentando aí sobre burnout na empresa, né? Esse vai Então, ser um assim, tá capítulo. difícil. Galera, vai ser um capítulo. Eu tenho até dó de quem vai mesmo abordar essa área aí. A gente Ó, vem em na equipe, realidade, a vai gente vem. depois a gente vai Pesado. te passar o quadro que tá, mas pode ficar tranquilo, pode mandar pergunta que a gente tem as profissionais exatas ali, ó, que estão todas elas ali, ó. Exato. A gente Nossas vai ali Ó, isso aí é somando, né? 50% do quadro, tá? Se você precisar, a gente pode trazer encher aqui o É. Mota Podcast e vamos
aumentar essa Vamos trazer audiência as que tá 8 muito fraco, hein? psicólogas. Me ajuda aí, hein? Me ajuda aí, hein? Caiu a audiência, hein? Caiu, me ajuda aí, hein? Me ajuda Tiraram as aí. mulheres, começou. Tiraram as mulheres da vocês não- cena, caiu a audiência. Se vocês não dão audiência pro Moda Podcast, não tem pergunta Não pra tem responder, pergunta, não. eu não trago Não mais. vou ter profissional pra responder, não vou deixar vir, não. Aí. Já Mas tô a avisando. importância, né? A Mas importância deixa eu te falar, Rodrigo, esse primeiro. Fez um ano já, né? Fez um ano. Esse primeiro ano de administração aí, como é que tá? Mota, posso dizer para você que está muito bem, graças a Deus, só bênção, Uhum. né? Nós estamos no projeto aí da segunda unidade, Uhum. tá? Nós fizemos um estudo anteriormente que ia ser na Zona Leste. Inclusive, que a gente estava comentando naquele quadrilátero ali, perto ali do Carrão, Praça Silva Romero, Uhum. né? Rua Cantagalo. Mas a gente acabou fazendo um mapeamento que a Zona Sul abrange um pouquinho mais, que a gente consegue pegar ali, ó, perto de Vila Mariana, Santa Amaro. Ótimo. E a gente fez uma pesquisa que tem poucas clínicas de psicologia, né? Sim, sim. E hoje em dia as pessoas estão precisando muito, né? Tá bem difícil essa parte da saúde mental. Uhum. Então, o nosso projeto é esse, tá? E obrigado que você faz parte de tudo isso. Imagina. Sim, Desde o com começo, certeza, né? Nos apoiando. E Nos obrigado pelo acolhendo, convite, né? tá? Estamos muito elogiados pelo convite, não só eu, como administrador da clínica, a nossa responsável e a equipe que está ali nos bastidores. Muito obrigado. Tá? A gente seja muito bem-vindo à nossa clínica, tá? Obrigado, tamo Você junto. é um parceiro muito especial. Imagina, tá? E cara, obrigado. Eu me sinto, fico até embargado, né? Eu sou muito emotivo. Mas obrigado, tá? Sou emotivo que nem o Timaya. Me dê motivo. Tá? Só me Não dê. precisa chorar não, pode pegar o Me lenço dê, que tá aí me debaixo. dê motivo. Foi jogo sujo. Por hoje eu fujo. Mas nada, meu amigo. Graças a Deus a gente vem de uma família muito boa. E é um prazer ter vocês sempre por perto. Eu até falo, se aproximem mais. É sempre bom a gente estar. A gente tem que se ajudar. Porque a gente precisa ajudar muito mais pessoas. A gente tem que transbordar na vida das pessoas. Aproveitando que vocês já estão aí, no lado eu tenho o administrador, do lado eu tenho a que cuida da área da psicologia, a responsável técnica da psicologia. Nós vamos chegar nos nossos finais já, porque Nossa, foi já? já Rápido? passou rápido, já as considerações Nossa, e a finais. audiência, eu não vi nada de audiência aí, hein? Me ajude aí, vocês Já estão são as assistindo aí. considerações finais. Ai. Porque os outros vão ser. A gente tem que dividir. Porque senão, se a gente fica muito tempo, fica cansativo. Sim, o pessoal com não assiste tudo. certeza, Tem uns né? outros temas para ser abordado, Tem, né? e Eu daí- acho que ao decorrer do tempo aí você vai ter muita pergunta aí, Aí viu? vai ter. Sim. Aí você vai gritar, ô Rodrigo, socorro! Socorro, não. Doutora Samanta, socorro! Você tem que estar junto sempre, cara. Vem. Não, mas pode contar com a gente aí. É sempre importante você Obrigado. estar junto, tá? Sim. Beleza? Isso é importante. Vamos lá, considerações finais. Vamos começar pelo Rodrigo, porque daí a doutora Samanta deixa um recado pro povo. A consideração final, eu queria só agradecer a todos que participaram e todos que fizeram a sua pergunta aí. Obrigado por ter tido o seu tempinho aí, que eu sei que é bem difícil. Apesar de sexta-feira, né? Sextou, né? Tá todo mundo preocupado com outras questões, mas só agradecer. A Clínica de Psicologia Lima estão com braços abertos para vocês. As nossas profissionais ali, ó, nos bastidores ali, ó, que vieram se apresentar. Tem umas outras que não conseguiram vir, mas da próxima vez estarão aqui. E Mota, mais uma vez, obrigado. O Mota Podcast é um arraso. Obrigado aí pela oportunidade e a parceria. Pode contar sempre com a gente aí, tá? Doutora Samanta, parabéns pelo excelente trabalho, viu? Muito bom. Parabéns. Ai, obrigada. Uau! Faz total sentido. Olha lá, já faz a pose pra foto ali. Aproveita que tem fotógrafo. A pose pra foto. Ao vivo, gente, assim, no podcast. Da assim hora. ao vivo, vamos lá. Ai, que legal. Gente, muito bom. Ô, Vitor, você consegue fazer uma... Sabe aquelas filmagens que você faz sempre pra mim? Mas eu queria fazer com os dois. Você consegue fazer com os dois aí? Pode fazer agora mesmo, assim. Enquanto... joga a câmera aqui pra mim e faz isso daí que eu vou falar com o pessoal aqui rapidão. Vitor Pra gente já terminar. Uau. Colocou? Tá em mim? Tá em mim aqui? Tá, agora tá. Fala... Não está. Está. Fala, pessoal, beleza? Então, você que tá aí, hoje a gente tá recebendo o pessoal da Clínica Lima, que é uma clínica de psicologia totalmente especializada. O pessoal tá no ramo, tá mudando a vida das pessoas. Então, esse capítulo é muito importante que você deixe comentários para os próximos temas. Então, assim que acabar o episódio, você vai lá nos comentários
e coloca o tema que você gostaria que as nossas psicólogas venham abordar nos capítulos. É muito importante que vocês vão lá nos comentários, depois que fechar o chat, depois que terminar, você deixa lá o tema que você quer que seja tratado pelas nossas psicólogas. É muito importante, beleza? Então, é importante você fazer isso, é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho, você maratonar os nossos vídeos. Aqui dentro de um podcast, nós temos vários podcasts separados. Igual esse capítulo vai ter uma aba de podcast especial que é só para psicologia e neurociência. Então, é onde a gente vai tratar toda essa área de saúde mental. A gente vai ter um podcast só nosso, que só os capítulos da gente vai estar separado ali. Sequenciais. Né? Então a gente vai ter só essa aba nossa. Então, essas são as minhas considerações finais e eu já vou passar para a doutora Samantha deixar um recadinho para vocês e também as considerações finais dela. Então se inscreva no canal, ative o sininho e maratone todos os vídeos que nós temos aí. Valeu! Inclusive o que você falou, Mota, tem perguntas que eu tava lendo lá que tá pedindo, né? Outros temas também, né? Vai ter. Doutora Samantha. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, não só para a Samantha, mas para a Clínica Lima, para que eu possa apresentar aí a nossa equipe, que hoje veio só uma pequena... uma parte da equipe, né? Não é mesmo, Rodrigo? 50% né? dela. E a outra parte está lá nos assistindo, que gostaria de ter vindo, mas infelizmente não conseguiram. Mas não vai faltar oportunidade, com certeza, né? Então a gente quer agradecer porque se o conhecimento a gente pode multiplicar, por que a gente vai aprisionar? Então, o que eu puder auxiliar, eu fico à disposição, né? Como eu sempre falo, eu não sei tudo e graças a Deus. Por quê? Porque quem sabe tudo não consegue aprender mais nada. Então, eu estou sempre aprendendo, conhecendo e à disposição. E tem uma frase de Jung que eu sou apaixonada, né? Você pode conhecer todas as técnicas, você pode conhecer todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Peça ajuda, né? Peça ajuda. Você não está sozinho, né? Peça ajuda a um familiar, a um amigo, né? E, se possível, procure um psicólogo, porque ele sempre vai poder te orientar, te auxiliar, te acolher e te direcionar. Tá bom? Fechou? Vitor, muito obrigado pelo... Palmas para a doutora. Ao Vitor, muito obrigado aí por ter dirigido o nosso capítulo. Capítulo incrível. O cara foi top, né? Você Obrigada, Vitor. Obrigado. Palmas pro Vitor, gente. Palmas, Vitor. Isso aí, foi incrível. Não apareceu, né? Não, mas ele não pode. Ele já apareceu consertando a câmera aí. Ele não pode aparecer porque o diretor não aparece. Porque verdade. tá pra casar, aí as meninas ficam tudo fio-fio, não sei o quê. Aquele coisa da juventude. Já tá até ficando vermelho. Ih, olha lá, virou uma pimenta. O Miranda se escondeu. Miranda, depois que a namorada dele apareceu na internet, a esposa dele apareceu na internet, ele sumiu do estúdio. Sério? O Miranda tá sumido, né? O Miranda Fantasma? O Gasparzinho, estamos né? até esperando. Por onde anda o Miranda? Gasparzinho. Acho que vai dar um capítulo do Herbie Space. Então, você que quer locar o estúdio também, procura Herbie X-Space. É isso? Herbie X-Space? Herbie X-Space. Herbie X-Space. Beleza, gente? Um estúdio maravilhoso. Vocês gostaram do estúdio? Nossa, muito gostoso, né? Muito bom. Por muito menos bom, de parabéns. R$1.000 você tem um capítulo desse. Muito bom, né? Olha, muito Por bacana. menos de R$1.000. Vale a pena. Vale Com muito. certeza. Muito a pena. Por menos de Muito, R$1.000? muito. Poxa vida. Já fechamos o mês, já. Com certeza. Galera, um abraço, um beijo pra todos vocês. Fui. Chega, Obrigado. Vitor. Vambora. Falou, tchau. Beijo.